Olá, professores! Como vocês estão? Espero que todos estejam bem, família. Iniciamos mais um vídeo formativo com um tema tão importante, tão falado, mas que muitas vezes nós recebemos ele com peso gigantesco. E ele não é para isso. Psicomotricidade na escola. Preciso ser psicomotricista para trabalhar? Não, você já trabalha psicomotricidade na sala de aula todos os dias há muito tempo. Mas hoje eu trago para vocês um novo olhar, que é esse nosso objetivo. Nós já trabalhamos isso com os nossos alunos, mas vamos olhar de uma forma diferente? E qual é essa forma que nós vamos olhar? Primeiro, o que é a psicomotricidade tão falada ultimamente? Nada mais é do que o movimento motor coordenado de forma harmônica com o nosso cérebro. Então, dentro do que nós pensamos em psicomotricidade, é isso. É a consciência do nosso cérebro com o nosso movimento motor. Gente, é o que a gente faz com os nossos alunos. Mas hoje eu venho aqui para trazer novas dicas, um novo olhar para esse movimento que tanto se fala. Então vamos lá. Quando a gente pensa em olhar o nosso aluno e observar com um olhar psicomotor, são coisas básicas que a gente olha. Mas muitas vezes na correria do dia a dia ele passa. Mas são detalhes que lá até no parecer descritivo que nós temos na creche, na parte de EMEI, nas observações, acaba sendo um olhar tão importante que vai sumindo com a correria do dia a dia. Gente, o que a gente precisa olhar no nosso aluno para pensar em movimento motor? Primeira coisa, com quem ele brinca? Como ele brinca? Ele interage com o grupo? Ele não interage com o grupo. Isso é um olhar. É o olhar do todo. Depois, como ele senta numa roda, nas salas que tem as mesinhas, como ele senta na cadeira, como ele para comer, ele para comer. Na hora que ele senta para comer, ele joga o tronco assim, ó, que eu brinco, parece que está sempre com sono, ou ele tem a postura de tronco reta. Como ele segura na colher, no garfo para comer. Ou muitas vezes os bebês, como ele pega a mamadeira. São pequenos detalhes que a gente precisa ter para o nosso aluno, e eu sei que vocês já têm, mas muitas vezes, na hora da correria, a gente acaba não anotando isso. Então, qual que é a primeira dica que a gente pode passar para vocês? Anotem. Então, pega um dia da semana, nós vamos observar como ele brinca. Em outro momento, vamos observar como ele anda, como ele corre. Isso é um olhar psicomotor. Como ele senta para se alimentar. São pequenos detalhes ao nosso olhar que na correria passa, que são de extrema importância para a gente saber o que a gente tem que trabalhar. Por quê? Gente, na primeira infância, que é o nosso segmento de educação infantil, de 0 a 5 anos e 11 meses, toda a parte motora do nosso aluno, da nossa criança é formada. E aí, quando chega lá no fundamental, a gente tem muitos casos que a gente escuta assim, essa criança é hiperativa, essa criança não para. Muitas vezes tem crianças que tomam até medicamentos e muitas vezes não tinha nem necessidade. Ela talvez não teve um fortalecimento de tronco, que é essa ficar ereto. Uma coisa que as mães adoram falar para nós. Meu filho nem engatinhou, meu filho já saiu andando. Gente, isso é um problema. Por que isso é um problema? A criança, para poder escrever, ela precisa fortalecer essa parte superior do tronco. E o engatinhar, quando ele apoia, ele está fazendo o quê? Ele está fortalecendo. Então, são pequenos detalhes que a gente vai anotando que facilita muito na hora da gente falar do nosso aluno. Gente, quando a gente pensa em psicomotricidade, como eu disse lá no início para vocês, a gente faz o tempo inteiro. O tempo inteiro nós estamos trabalhando psicomotricidade com o nosso aluno. Mas vamos olhar esse novo olhar? Então, primeira coisa, quando a gente pensa em exercício de concentração, o que vem na cabeça de vocês? Música. Brincar de mímica. Brincar, sabe aquela famosa dança da cadeira? Gente, isso é exercício de concentração. Eu tenho um movimento sonoro acontecendo, eu tenho um movimento na sala, concentrou. Então, esse brincadeira, como eu digo, antiga, que todo mundo brincou, já fez com seu aluno, ela é psicomotricidade, ela é atenção, concentração, é um exercício, né? Aí tem algumas músicas muito legais pra gente trabalhar. Tem desde aquela Estrala Bate, que todo mundo já ouviu, tem aquela do Iapo, da palavra cantada,
Iapo, que bate na perna, né? Iapo, iapo. Lembra? Gente, isso são músicas que a gente trabalha o corpo. Então ele tem a parte do e. Olha só, ai, mas meu aluno não tem esse movimento de estralar. Ok, mas nós começamos a estimular o nosso aluno a conhecer o próprio corpo. Então, são músicas, isso é concentração e atenção, isso é psicomotricidade. Então, todos nós fazemos isso, mas a gente vai descobrir o porquê que a gente faz. Então, vamos olhar para essas brincadeiras. Outra coisa super importante que a gente trabalha muitas vezes e acaba passando na parte de atenção e concentração são exercícios como amarelinha. Por quê? Eu preciso parar meu cérebro e nortear o que a gente brinca do porteiro, que é o cerebelo, que é essa parte aqui atrás. Eu preciso passar a informação para ele da ação. Então, quando a gente brinca com o nosso aluno de amarelinha, olha o desafio que é para a nossa criança. Ela precisa ter consciência do movimento corporal e precisa conseguir fazer com que o nosso corpo entre em ação. Isso é psicomotricidade, que é o quê? A ação corporal de forma harmônica com a parte cerebral. Então, eu jogo a informação para o meu cérebro, que é o primeiro passo, e depois ele faz. Isso é atenção e concentração. Gente, quando a gente fala de estudo, isso aí a gente falou tudo movimento com corpo, corpo, corpo. Então, bater corda, pular com bola, isso é. E aí tem a parte sentada, que também é preciso estimular. Então, sabe jogos de tabuleiro? Quebra-cabeça, dominó, aqueles jogos de trilha que você constrói com o seu aluno. Por exemplo, isso é de extrema importância. E quando a gente fala em jogo de trilha, a gente vai pensar assim, nossa, mas na minha escola não tem. A gente pode fazer um jogo de trilha. Como que eu faço um jogo de trilha? Cartolina. Toda escola tem cartolina. Concorda? Então, a cartolina, eu posso criar um jogo de trilha com o assunto que eu estou trabalhando. Então, por exemplo, estou trabalhando a Semana Municipal do Trânsito. Eu posso fazer simplesmente, gente, com o meu aluno ali, uma rua. Eu faço uma rua com o meu aluno e esse meu aluno vai decorar essa rua em volta. Gente, estudar maternal 2 para cima. Cada um da sua forma vai trabalhar isso. E aí você pode colocar desafios. Isso é um jogo de trilha. Então você pode desenhar uma lombada e falou que para ele passar a lombada ele vai ter que ter um desafio para fazer. E aí a gente vai trabalhando. Isso é psicomotricidade também, tá? Gente, uma coisa importante. A nossa criança, primeiro de tudo, ele tem que se conhecer. Como que ele se conhece? Olhando no espelho, muitas vezes. Nós somos sempre um reflexo para o nosso aluno. Mas antes dele ter o professor, o familiar, como grande inspirador, ele precisa se conhecer. Então, brincadeira com espelho, sempre. Tá? Espelho grande, pequeno, o que você tiver disponível. Gente, não tem espelho disponível na escola para trazer para a sala de aula. Tudo bem, o que a gente vai fazer? Sabe aquele espelho do banheiro dos professores? Toda escola tem? Toda escola tem um espelho no banheiro dos professores. Dá para tirar? Ótimo. Não deu para tirar, gente? Vamos montar, vamos pôr todo mundo sentado lá de fora, avisa os colegas que vai precisar do banheiro naquele momento, leva aluno por vez para se olhar, fazer careta, brincar na frente do espelho. Isso é psicomotricidade, isso é conhecimento corporal. Para eu conseguir respeitar o outro, eu preciso me conhecer. Isso é, sim, psicomotricidade. Gente, em outras palavras, a gente tem uma coisa que é assim, é o inconsciente imaginário. Então, muitas vezes, sabe aquele aluno? Todo mundo tem um. Eu tive vários, mas eu tenho um que eu nunca vou esquecer, que se chamava Cauã. Sabe aquela criança que corre e vai batendo em tudo? Quando você vê ele tá no chão, você fala assim, meu Deus, como você caiu, não tinha nada. Muitas vezes, esse tombo aleatório é porque ele não tem conhecimento corporal. E a culpa é dele? Não. Aí você começa a investigar, conversar com essa criança. Foi uma criança que ficou ou muito tempo fechado, só com a família, no ambiente pequeno, não conseguiu desbravar o mundo com o corpo. Então, nesse ponto, é importante, que é o que a gente brinca do inconsciente imaginário. A criança não conhece o próprio corpo. Tem aquela criança que vive roxa. Eu falo de criança pra gente não se ofender. Mas eu sou uma adulta, e acredito que muitos que estão vendo vídeos também são, que bate em tudo. E quando se vê tá roxo, fala assim, nossa, eu tô roxa, eu não sei nem onde eu bati. Isso é falta de conhecimento corporal. É falta de conhecer o próprio corpo.
certo? Então, gente, vamos aos poucos trazendo esse olhar. E aí, vamos mais dicas aí da parte motora. Tem muitas atividades que a gente pode fazer com o nosso aluno utilizando tudo muito simples. Então, eu vou trazer para vocês aqui algumas ações antes da gente chegar no lápis, que a gente tanto exige para o nosso aluno lá, principalmente para o pessoal de jardim e pré, né? Vamos segurar o lápis direito, vamos segurar... Só que a gente precisa trabalhar o corpo antes. Então, aquela cartolina que eu mostrei para vocês, ela tem outra utilidade. Nós precisamos trabalhar o que nós chamamos de movimento amplo. O que é o movimento amplo? Pega a cartolina, papel craft, que tem nas escolas, eu brinco que tem um monte, não vai falar que não tem. Pega carvão, giz, já falei isso do carvão lá num vídeo do formativo do desenho. E aí a criança vai desenhar no todo. Quando a criança desenha nesse todo, o que a gente está fazendo? A gente está estimulando esse movimento corporal. Então a gente está fortalecendo o tronco dela. Então deixa essa criança desenhar. Ai, mas é jardim, é pré, vou deixar ele ficar desenhando numa cartolina desse tamanho? Sim, por que não? Isso é movimento motor. Então ele vai desenhar, utilizando todo o membro superior. Isso é super importante. Depois que a criança já tiver com esse movimento aqui bem seguro, gente, ai, mas ele vai desenhar só um círculo ou rabiscar. Olha que legal. Coloca uma música na sala, uma música agitada. Gente, vamos fazer no ritmo da música? E faz aquele movimento contínuo forte. Não, agora nós vamos fazer lento e lento. Isso é psicomotricidade. Gente, aí a gente exige da criança lá no pré que segura o lápis corretamente. Mas antes disso, a gente tem alguns desafios aí. E quais são eles? Primeiro, aprender o famoso movimento de pinça. Tem algumas dicas, tá? Quando eu digo dicas, porque são estratégias para a gente utilizar com o nosso aluno. Todo mundo tem isso aqui em casa. Se não tem, eu vou contar quanto eu paguei hoje nisso. Isso aqui, esse cartelinho aqui, eu paguei R$1,60. Tá? Uma sala de educação infantil tem no máximo 25. Você vai gastar 4 e pouquinho aí no máximo, comprando melhor do que eu comprei ainda. Gente, a gente dá para o nosso aluno, para ele fazer o movimento de pinça. Quando o nosso aluno faz o movimento de pinça, olha só, já estou no movimento concreto aqui, né? Um movimento extremamente definido. Mas para ele chegar nesse movimento, ele vai primeiro começar com a amplitude. E aí, olha só, esse pregador não dá. Ele não consegue abrir utilizando a mão inteira. Talvez assim, ele vai testando. Nosso aluno vai testando. O que é legal? Existem diversos tipos de pregador. Tem pregador de plástico, que é aquele maior. Tem pregador mais duro. Vocês podem brincar. Então, sabe, do mesmo jeito que a gente tem a caixinha da massinha? Todo mundo tem, gente. Falar que não tem, tá mentindo pra mim. Todo mundo tem na sala de aula uma caixinha de massinha. Faz uma caixinha de pregador. Fala assim, gente, quem tem pregador velho em casa, traz pra gente montar uma caixa de pregador. E monta uma caixinha com pregador. Nós sabemos que agora nós estamos vivendo um momento de pandemia, que nós precisamos ter o cuidado da higienização. Ok, né? A gente sabe de tudo isso. Mas monta uma caixinha com pregador. Madeira, plástico, grande, pequeno, tem aqueles micros. Gente, isso aqui, ó, desde berçário 2, viu, gente? Não tem problema trabalhar berçário 2 pregador. É lógico que eles não vão fazer isso aqui. No início eles vão apertar, eles podem pegar os maiores, não tem problema, mas dá para brincar. Então, pregador é um excelente recurso dentro da psicomotricidade, certo? E aí, trabalhei um pouquinho do movimento fino. Como que eu posso trabalhar mais movimento fino com o meu aluno? Aqui eu tô com algodão. Algodão, gente, é sensacional. Primeiro, sabe aquela história de picar papel? Todo professor já pediu para o aluno picar papel. Todo. E é maravilhoso. Só que o papel, a gente faz esse movimento que... Vou pegar um pedaço de papel para mostrar para vocês. O papel, a gente faz esse movimento assim, ó, que puxa aí, vai. Eu preciso desse movimento completo da minha mão. Né? Sempre de cima para baixo. Já o algodão, quando eu pego o algodão, aqui eu tô com uma bola de algodão. O algodão, se eu fizer de cima para baixo, ele vai despedaçar e eu não vou cortar. Então, quando eu dou o pedaço de algodão para o meu aluno, no caso esse aqui é uma bolinha, mas pode ser qualquer outro, gente. Ele precisa, ó, de cima para baixo, não vai. É muito mais difícil. Então, a gente vai trabalhar, o que é que eu trabalho aqui com o meu aluno? Olha a lateralidade. Eu trabalho o movimento de pinça
na lateralidade. Isso aqui ajuda lá na frente, quando ele for pensar em fazer um texto, a questão do começo ao final da linha. Gente, isso é psicomotricidade, mas vocês fazem. É só olhar por que nós estamos fazendo. Então, falei um pouquinho dessa parte da motora fina. E aí, Camila, antes de eu dar o lápis, tem mais coisa para fazer? Tem muitas coisas. Quem nunca pintou com cotonete com aluno? O cotonete é extremamente utilizado nas escolas, muitas vezes, mas por quê? Gente, quando eu dou uma pintura com cotonete, para as crianças pequenas, eu posso fazer assim, eu tô falando crianças, aqui no caso, berçário 2, tá? Eu pego um monte de cotonete, passo uma fita e ele vai ficar um pincelzão, uma broca, né? Nós não temos broca na escola, mas o cotonete é muito mais simples, mais barato. E agora, na pandemia, é ideal, porque usou, joga fora. Então eu passo uma fita e ele vira uma broquinha. Eu dou tinta para esse meu aluno, eu posso dar cola, e aí ele molha e utiliza como, olha só, olha o movimento de pontilhar aqui. Ele vai pontilhar, ele pode desenhar, e aí aqui, olha só, ele não está segurando como segura um lápis. Ele vai estar usufruindo de um número maior desse movimento motor dele. Então, aí, muito legal. Então, você pode usar com a cola, pode usar com tinta, e ele está literalmente, gente, desenhando, mexendo o punho. Lembrando que o punho, isso aqui, gente, é muito difícil. Sabe aquele adulto que tem muita bursite, tendinite? Isso tudo é falta de treino motor da infância. Então, não pensem vocês... Ai, tem muitos que estão se reconhecendo aí. Será que é por isso que eu tenho tanta dor no braço? Gente. Muitas vezes a gente precisa fortalecer o tronco para conseguir fortalecer o punho, né? O que é muito engraçado, muitas vezes, principalmente a geração dos anos 80 aí para baixo, vamos dizer assim, a gente tinha coisa de caligrafia, e a gente fazia isso aqui com punho, e esqueciam desse todo. Muitas vezes a gente brincava na rua, a nossa geração ainda brincou muito na rua. Então ainda subia numa árvore, que ajudou muito, viu? Senão a gente teria muito mais bursite e tendinite por aí. Então, isso aqui pensando nos menores. A partir do jardim pré, por que não utilizar somente com um cotonete? E aí, na hora que a gente utiliza um cotonete, um único cotonete, o que a gente vai fazer? A gente pode dar para ele pontilhar, desenhar letra. Por que não? Pintar com a forma geométrica. E aí é a hora de vocês colocarem as regras para o teu aluno naquele momento. Gente, hoje a gente só vai pontilhar. Então, olha o que eu estou fazendo. Vou falar para o meu aluno. Então, a gente fala um pouquinho desse movimento aí. E aí, dentro da psicomotricidade, tem uma coisa que eu gosto muito, que é a questão da perfuração. Quando eu falo em perfuração, a gente já pensa em algo muito complexo. E não é. Isso aqui, gente, é como se fosse um palito de churrasco, tá? Só que a ponta dele é achatada. Camila, ele é mais caro? Dependendo do mercado, é até mais barato do que o palito de churrasco. Se não, você pega um palito de churrasco, dá aquela batidinha na mesa, gente, e acabou. Como que eu vou fazer? Camila, eu tô sem papelão, eu tô sem isopor. Sabe bandejinha, aquelas bandejinhas de mercado do frio, gente? Aquilo ali é excelente para fazer perfuração. Você pode dar livre para maternal 1, maternal 2, livre. Você pode fazer um desenho de uma letra, pensando nos maiorzinhos, ou até o nome dessa criança com canetão permanente, que temos de sobra aí para poder desenhar. E aí a criança vai fazendo esse movimento, perfurando. Tudo isso você está auxiliando no processo psicomotor do seu aluno. O que é o processo psicomotor do aluno? Vamos lembrar? O processo psicomotor do aluno é o ato da informação cerebral para o ato harmônico motor. Então, eu mando a informação para o cérebro e o meu corpo reage da melhor maneira possível. Então, essas são algumas dicas aí dessa parte. E aí, agora é o desafio. Quem sabe o que é isso? O que será que é isso, gente? Esse aqui é uma corda de varal. Aquela corda de varal de R$2 que vende na lojinha de R$1,99 no mercadinho, R$2 essa corda. Por que eu coloquei uma corda de varal? Porque foi a que eu achei. Você pode usar a corda que você quiser. Até cordão de roupão, gente, é legal, porque ele é fofo. Então, o que eu faço com isso aqui? Eu posso fazer um circuito para o meu aluno, ou mais, eu posso cortar pedaços pequenos para o meu aluno. Diversos pedaços, vou mostrar para vocês. Bom, a gente vai chegar na tesoura, mas vamos lá. Eu corto aqui um pedaço pequeno, corto 10 pedaços pequenos para cada aluno.
E aí eu dou um desafio para o meu aluno. Antes de eu pedir para ele escrever o nome dele, construa alguma coisa com isso. Vai ter criança, gente, que vai fazer um círculo e vai dizer, construir. Vai ter criança que vai fazer desse aqui virar uma nave espacial e a gente vai adorar quando isso acontece. Olha só. E aí, a gente pode também solicitar para ele tentar fazer a primeira letra do nome, utilizando mais de uma. Então, eu posso pedir a letra A, por exemplo, dando mais opções, não posso dar um só. A letra V, olha que legal, gente. Isso é psicomotricidade. É trazer a parte cerebral para o movimento do ato motor. E aí, fora isso, com essa grandona, eu posso fazer para o meu aluno, olha que legal, descalço, pede para o aluno ficar descalço, coloca no chão 3 tipos de corda diferentes. Essa aqui que é uma corda um pouquinho mais áspera, né? É uma corda fina. Posso pegar, como eu disse, o pedaço do roupão, ou um lençol, né? Toda escola tem um lençol que não está utilizando, que pode fazer uma cordona nele e colocar no chão e pedir para o meu aluno passar. Quando eu peço para o meu aluno pisar em cima dessa corda, o que eu estou solicitando para ele? Conhecimento do corpo, mas o equilíbrio. Então, por mais que ele vai pisar com os 2 pés no chão, ele vai estar tendo algo aqui, ó, na palma do pé. Então, a gente vai estar proporcionando para esse meu aluno um equilíbrio. Gente, por que isso é importante que seja descalço? Porque o tênis, ele automaticamente, ele já nos traz um pouco do equilíbrio. Quando a gente está descalço, até vocês, façam um teste. Andem descalço num ambiente com pedra, na grama, a gente precisa se equilibrar. É importantíssimo deixar seu aluno descalço. Eu sei que nós estamos vivendo um momento atípico, que é mais difícil proporcionar isso. Mas dentro da sala, combina que naquele dia vamos deixar todos os sapatos para fora. A gente vai ficar até a hora do lanche descalço na sala. E aí você consegue fazer isso dentro da sala. Depois saiu da sala, coloca o tênis, aí não dá mais, porque o chão vai estar contaminado. Então é possível a gente trazer isso de uma forma diferente. E são todas as atividades que a gente brinca sem aglomerar. Olha que coisa boa. Já estamos pensando aí, afinal de contas, a gente ainda está vivendo essa triste realidade, não é? Gente, o espelho. Falei bastante do espelho, só que eu não falei uma coisa importante do espelho. Quando eu digo que eles são nosso reflexo, quem nunca pegou um aluno te imitando? Ou uma mãe chegou e falou assim, Pro, ontem ele imitou você. Quem nunca pegou isso, gente? Ou imitando o pai e a mãe, isso é super importante, porque ele está trazendo para o corpo dele a expressão do outro. Mas para ele fazer isso, ele precisa se conhecer, ele precisou brincar no espelho. Então a gente falou bastante sobre essa parte motora. Gente, para a gente falar de lápis, para a gente começar a pensar na grafia, né? Nessa parte motora. Antes de eu entregar um lápis, um giz para o meu aluno, tá? Antes desse movimento, eu preciso pegar o maior, o amplo. Então, o carvão, o giz grosso, ou esse acúmulo de cotonete, esse acúmulo de giz. A caneta, canetão, nós temos, canetinha. E aí, a criança vai começar sempre segurando o movimento amplo. E aí, a gente vai mostrando para ele a importância. Só que não vai só mostrando, a gente vai preparando o corpo dele com o pregador, com o algodão, para poder chegar nesse movimento. E aí, é interessante a gente, claro, sempre diminuindo. Então, a gente vai para uma canetinha menor, para um giz menor. Então, quando a gente fala que tem o giz grosso, na minha escola não tem o giz grosso. Ok, pega algumas caixinhas de giz, faz ele ficar grossinho. Principalmente quando a gente tem alguma criança portadora de deficiência. Quando a criança está com uma criança deficiente, a gente pode auxiliar ela dessa maneira. Então, é uma forma muito simples da gente auxiliar o nosso aluno. Né? Então, mas é porque ele está no pré, ele não vai precisar? Depende. Talvez o nosso aluno tenha uma dificuldade motora um pouquinho maior, por que eu não vou adaptar para ele? Qual que é o problema? Ou se não, gente, o lápis mesmo. Eu vou pensar aqui numa criança com uma dificuldade motora um pouquinho maior. Eu vou mostrar para vocês um jeito de adaptar, que a psicomotricidade nos ajuda. Olha só, aqui, gente, eu peguei a folha, tá, que estava em cima aqui da mesa, mas vocês vão cortar do tamanho ideal para o lápis do aluno de vocês. E aí você pode pegar o lápis, olha só, e vai enrolar esse papel no lápis. Eu tô pegando papel porque é o que eu tenho aqui. Você pode pegar tecido, papel, o que for mais fácil para você.
Gente, eu fiz agora, né? Rápido para vocês verem o modelo. Tá vendo isso aqui? Eu deixei um lápis, porque na minha escola não tem um lápis jumbo. Eu deixei esse lápis adaptado para uma criança com maior dificuldade motora. E aí o que eu faço? Ele vai poder pegar assim e vai conseguir aprender até a gente ir. Aí o que você faz se for papel? Você vai tirando aos pouquinhos, né? E vai diminuindo esse rolinho de papel. Até que a criança vai conseguir um dia chegar nisso aqui. Então são dicas da psicomotricidade que a gente traz para a sala de aula. Lembrando que eu falei das crianças com deficiência, mas não precisa ter uma criança com deficiência. Pode ter uma criança que está naquele momento com uma dificuldade motora maior. Ou que é uma coisa importante aí que acontece e a gente acaba passando. Meu aluno quebrou o braço, quebrou o dedo. Ai, mas ele não precisava disso. Talvez agora, nesse momento de recuperação, ainda dói para ele segurar assim. Por que não? Eu vou adaptar. Eu uso a fita, papel e deixo esse lápis mais grosso. E aí vem um desafio para vocês. Por que eu digo para vocês? Quem nunca comprou forma de docinho e não conseguiu abrir e ficou bravo? E aí? Por quê? Por que não levar a forminha para o meu aluno, pedir para ele abrir e depois deixar ele brincar de massinha? Ou melhor, olha que coisa legal, isso pensando, gente, lembrando que crianças a partir de maternal 2 nesse momento, porque é pequeno, ele colocar grão de feijão, por exemplo, nas forminhas e brincar. Gente, olha o trabalho motor, como é difícil abrir, olha, preciso olhar, senão não vai. Ó, a forminha. Então, por que não deixar ele brincar? Camila, mas deixar ele brincar com forminha? Gente, é sensacional. E aí eu vou dizer uma coisa para vocês. Vocês vão ver quanto isso rende. Então, manda eles abrirem e vão fazer uma festa. Abre as forminhas de doce na sala. Olha só, preciso olhar, gente, senão não vai. Abriu. Depois disso, eu posso pegar para pôr grão dentro, ou massinha, ou até a bolinha de algodão, brincar com algodão de fazer bolinha e colocar. Quando eu brinco de fazer bolinha de algodão, olha só, eu estou trabalhando, olha só o movimento de pinça. Olha que legal. Eu estou fazendo um movimento de pinça circular. Então, são pequenos detalhes que nos auxiliam muito. Outra coisa, garrafa PET. Quem nunca falou, talvez não para um aluno, tá? Mas para um sobrinho, para um filho da vizinha, para alguém que fala assim, você não consegue abrir essa garrafa? Gente, abrir a garrafa é difícil. Para nós, estávamos habituados, é mais fácil. Mas olha o que eu preciso. Eu preciso de força, tá? Para rosquear. E eu preciso de movimento motor. Senão, olha só como eu abro a garrafa. Se eu não utilizo esse movimento de pinça fino, gente, não vai abrir, é difícil. Então, por que não? Essas garrafinhas, pedir para todo mundo juntar, a família, o pessoal da escola, fazer uma caixa com essas garrafinhas para brincar. Gente, isso aqui é psicomotricidade. Tá vendo? São coisas que a gente já faz, mas muitas vezes a gente não sabe o porquê. Então vamos olhar diferente para o material que está com a gente. Agora, o que está todo mundo usando, o álcool em gel. Quem nunca pegou uma embalagem de álcool e não conseguia abrir? Olha, por quê? Porque é o que a gente usa. Vocês estão percebendo como o movimento motor de pinça, que muitas vezes nós só localizamos ele, para utilizar na grafia, ele é importante muitas vezes no nosso dia a dia? Então, quando a gente trabalha com o nosso aluno, com toda essa parte ampla da motricidade, nós estamos levando para ele uma oportunidade de desenvolver uma habilidade motora melhor. Eu falei disso e eu estava quase esquecendo de uma coisa que todo mundo aqui já passou raiva algum dia. Você está no mercado, eu tô com outra, e vai abrir a sacolinha e você fica. Por quê? Porque precisa desse movimento de pinça. Aqui é o plastiquinho, nas escolas a gente sabe como sofre para abrir os saquinhos. Então, gente, quando a gente está proporcionando para o nosso aluno diversas possibilidades de trabalhar o corpo, de conhecimento corporal, nós damos para ele o direito disso. Então, vamos lembrar? Primeiro, eu preciso trabalhar o corpo. Como que eu trabalho o corpo? Brincando com músicas, pulando corda, subindo em árvores se permitirem, dependendo da escola a gente tem essa possibilidade, rolando no chão, brincando com rolamento. O que é isso? Vamos pôr uma música? Vamos deitar no chão e rolar? Lógico que, pensou em chão, gente, lembra agora do nosso cuidado referente à pandemia. Então eu trabalho com todo. Então eu falei das músicas, dei 2 exemplos de músicas, mas são milhares de músicas, gente. Quem nunca brincou de cabeça, ombro, joelho e pé?
Então vamos trabalhar o todo. Então eu trabalho o todo. Gente, berçarinho, berçário 1, trabalhar o todo, estimular essas crianças a engatinharem. Então trabalhou o todo. Berçarinho, maternal 1, maternal 2, jardim, pré. Todo mundo tem que trabalhar o corpo inteiro. Por que não todo dia? A gente não conta história todo dia na escola? Por que não todo dia eu propor para o meu aluno uma brincadeira com o corpo? Uma música. Eu falei do Iapo, que é Iapo, ia, ia, e. Ó, lembrei. Iapo, ia, ia, e. Iapo, ia, ia, iapo, e tuki, tuki, iapo, e tuki, tuki, e. Quem nunca brincou disso? Eu tô fazendo o que com o meu cérebro? Mandando uma informação e jogando um ato motor harmônico. Então, gente, vamos brincar com o nosso aluno disso, para depois a gente não só exigir que ele segure corretamente no lápis. Para esse movimento, ele precisa do todo. Agora eu vou pôr um desafio para vocês. Que vocês façam essas atividades, tirem fotos, mandem para a coordenadora, marquem nas redes sociais da Secretaria da Educação, para a gente poder compartilhar isso e acompanhar. Gente, muito obrigada por mais um vídeo formativo temático, um excelente HTPC para vocês e eu estou à disposição de vocês, professores, para sanar as dúvidas e trocar. Teve uma ideia diferente? Manda! Com certeza a gente vai compartilhar. Muito obrigada e boa reunião!